tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre MTR Online. Meu nome é Guilherme Guzmán, eu sou CMO da VG Resíduos, sou responsável pela parte de marketing, redes sociais, e estou aqui hoje com a Cris, que é engenheira ambiental e é a nossa head de sucesso do cliente. Ela cuida basicamente do acompanhamento de nossos clientes, faz consultoria para eles e tira dúvidas, esclarece questões que surgem. E a gente resolveu criar esse webinar hoje, que a gente viu que tinha muitas dúvidas em relação ao MTR, né, o Manifesto de Transporte de Resíduos, que recentemente passou a ser obrigatório no estado de Minas Gerais, a ser emitido pelo site da FIAM. Então, a gente resolveu fazer para esclarecer essas dúvidas que possam ter surgido. Vou falar um pouquinho da agenda do nosso webinar aqui hoje. Primeiramente, nós vamos falar sobre os diferentes fluxos de gestão de resíduos, pode ter alguma diferençazinha aqui e ali sobre a geração do MTR. Fazer uma pequena introdução, falar nos estados que é obrigatório, quais as normas para a geração desse MTR, tem algumas particularidades. E depois já algumas dúvidas que a gente já levantou, que já surgiram, que a gente sabe que são recorrentes e a gente já vai esclarecer de uma vez. E um terceiro momento nós vamos falar um pouquinho da integração do MTR Online com a VG Resíduos. A gente mostra como é prático e facilita bem a vida não precisar gerar o MTR em um sistema e fazer o controle da geração de resíduos em outro. E abrir um espaço para perguntas ao final disso. Bom, vamos lá então, Cris? Obrigada, Guilherme. Boa tarde a todos. Antes de começar a falar do MTR propriamente dito, eu vou falar um pouco do fluxo, né, de resíduos. É interessante assim, a gente observar que existe, é bom entender a questão do fluxo de resíduos, né? De forma geral, a gente tem, né, o gerador, que é uma empresa, e aí ela gera o resíduo. Esse resíduo, na hora de sair, aqui ocorre a geração do MTR, né? A partir daí a gente tem o transporte do resíduo e o resíduo vai para um destinador, que quando recebe o resíduo, ele vai dar a baixa no MTR, ele vai acusar o recebimento. Numa outra situação, a gente tem o armazenamento, temporário, né? É um pouco parecido o fluxo também de destinação do resíduo. Você tem o gerador, vai fazer a MTR, a partir daí a gente tem o transporte desse resíduo, só que aí a gente tem uma etapa a mais, onde ocorre o armazenamento desse resíduo, né? Para acúmulo de carga. E depois que tem uma carga suficiente, esse resíduo é transportado novamente para o destinador final. E o destinador final dá a baixa na MTR que foi feita pelo gerador para indicar o recebimento. Entretanto, a gente vê aí uma outra etapa. O armazenador temporário, ele também vai gerar uma MTR, que é uma MTR complementar. É como se fosse um adendo mesmo, onde ele informa que está acontecendo esse armazenamento temporário. Então, são esses dois fluxos de resíduo normalmente. Outra coisa interessante é o seguinte: o MTR ele é obrigatório em todo o Brasil. Entretanto, a gente tem em quatro estados onde ocorre o MTR eletrônico, né? O sistema de MTR eletrônico. Então, a gente tem Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. É interessante perceber que cada estado eles têm a própria norma, legislação ou deliberação que fala desse MTR. Então, é interessante que em cada estado procure saber quais são as particularidades da emissão de MTR eletrônico. E só voltando aqui um pouquinho, é interessante lembrar também que está em conversas já nos estados, nos outros estados, para expandir isso a nível nacional. Então, assim, é uma tendência que esse sistema eletrônico seja utilizado em todo o país nos próximos meses. Era só para complementar essa questão. E também a gente tem a outra questão também, né, que costuma vir como dúvidas, né?
os 4 sistemas eles são muito similares. Eu acredito que no decorrer, né, do tempo, outros estados também vão aderir a esse sistema online. E como já existe um padrão, no final, quando todos os estados e o Distrito Federal puder estar emitindo a MTR eletrônica, vai ser um sistema unificado federal. Então, a gente tem os tipos de perfis, quando se faz o cadastro no sistema, a gente tem os tipos de perfis, né? Gerador destinador, gerador transportador, e isso vai de acordo com a atividade principal dessa empresa, né? Se ele é um gerador, por exemplo, é porque ele essencialmente gera resíduo. Se ele é um gerador transportador, ele essencialmente gera esse resíduo, mas ele também pode fazer o transporte. Se ele é um gerador destinador, significa que ele mais gera, mas em algumas situações ele também recebe alguns resíduos. Então, vai tendo essas particularidades no cadastro dos perfis no sistema. Outro ponto que também a gente recebe muitas dúvidas é em relação aos tipos de MTR. De início, comecei a falar sobre essa questão do MTR complementar, que ele é feito pelo armazenador temporário, né? Mas só vou voltar numa ordem para a gente criar uma linha de raciocínio. É o seguinte, de forma geral, o MTR ele é emitido pelo gerador. No momento que o gerador decide transportar esse resíduo, ele vai emitir esse MTR. E lá ele vai informar quem que transporta, quem que vai receber o resíduo, se tem armazenamento temporário, se não tem. Então, esse é de forma geral, né? E, no caso, a gente também vai ter outros tipos de MTR que são gerados em situações específicas. Por exemplo, o MTR de romaneio, que é gerado quando se tem, por exemplo, atividade de fossa séptica, né, de sucção de fossa séptica. Esse MTR, exclusivamente, ele é gerado pelo transportador, né, o dono do caminhão que faz esse tipo de coleta e depois o transporte para a destinação final. A gente tem também um MTR que é muito importante, que é o MTR provisório. O MTR provisório é o seguinte, vamos supor, numa situação que o sistema fique fora do ar. Como que a empresa vai poder emitir esse MTR para poder encaminhar esse resíduo? Aí a gente tem o MTR provisório. A indicação dos órgãos ambientais é que ele seja impresso antes e que você tenha ele à mão quando ocorrer alguma situação que você não consiga emitir ele eletronicamente. Claro que depois que o sistema retornar, você vai ter que utilizar esse MTR para fazer o lançamento no sistema. Então, esse é o MTR provisório. No caso do complementar, como eu já falei, a gente tem o MTR, no caso complementar, como eu já tinha falado, ele é um MTR que ele é emitido apenas pelo armazenador temporário, que ele é uma informação a mais que vai registrar, né, no sistema que houve o armazenamento temporário. Aí a gente tem também as outras questões, por exemplo, a emissão do certificado de destinação final, o CDF. O CDF é o seguinte, o CDF ele é emitido apenas pelo destinador. O destinador ele vai dar a baixa no sistema do MTR e, no caso, não existe um prazo para emissão desse CDF. Isso é um acordo entre o cliente e o destinador final. No caso, o gerador e o destinador final. Eu quero certificados mensais. A cada um mês, o destinador final puxa todas as informações e gera um certificado só. O interessante é assim, que vai ter informação do MTR, as datas que o resíduo foi destinado e o gerador ele vai ter acesso a esse MTR na própria plataforma. Desculpa, CDF na própria plataforma. Ele vai entrar lá em certificados e tem uma opção falando meus certificados de gerador. Então, ele consegue ver isso, inclusive controlar isso. Mostrando ali, né, naquela tela anterior, ele consegue, pelo próprio sistema da FEAM, do INEA, verificar esses certificados que foram emitidos.
Exatamente. Falando agora da DMR, né? Emissão da DMR. A DMR, no caso, ele é um documento onde você declara, né, demonstra o seu gerenciamento de resíduos. Existem dois momentos, no caso, ele é semestral, tem um no início do ano e outro no meio do ano. No sistema, você também tem como gerar esse DMR, né? No caso, quando você acessa o sistema, você vai perceber que não tem como alterar as datas, porque já tem um prazo específico para obtenção desse documento. Mas aí você vai informar, por exemplo, vai conseguir puxar os MTRs dentro desse período. No caso dos resíduos que saíram, às vezes por alguma situação não foi gerada MTR, você também tem a opção de incluir esses resíduos, né? Logo abaixo você tem as informações sobre o resíduo, sobre data do resíduo, quantitativo, né? Se é litro, se é tonelada. E aí tem como você também acrescentar esses resíduos para poder fazer, então, a DMR. Outra dúvida, né? Só voltando na questão do armazenamento temporário. Isso gera muita confusão porque o pessoal não consegue entender o que o órgão está entendendo como armazenamento temporário. O armazenamento temporário ele é apenas uma questão de transbordo ou de acúmulo de cargas. Se houve qualquer tipo de manipulação com o material, resíduos, se houve triagem, prensagem ou qualquer tipo de processamento ou beneficiamento, essa etapa deixou de ser um armazenamento temporário. Ela vai ser tratada como uma destinação. No momento, os órgãos ainda não definiram a atividade de destinador temporário. Mas quando vocês acessam, por exemplo, o manual, ou pode olhar também pelas perguntas frequentes que estão no próprio site, vocês encontram essa designação. Só que no momento, esse ator ele vai ser tratado como se fosse um destinador final mesmo. Você pensando em etapas, é como se nessa parte do processo produtivo já houve um destino, né? O gerador pegou e mandou, por exemplo, uma pessoa que fazia uma separação, uma triagem. Então, nesse processo produtivo, fechou essa destinação. Agora a gente está iniciando um outro processo produtivo que vai encaminhar esse resíduo, por exemplo, para outra destinação. Mas aí, nesse caso, se manipulou o material, não é mais armazenamento temporário, ele passa a ser um destino mesmo. Outra questão que a gente recebe muito é a questão da diferença de pesos. Por quê? Às vezes a empresa, na hora de encaminhar o resíduo, ela pesa o resíduo e quando chega lá no destinador final ele vai fazer a pesagem de novo e pode dar uma diferença. O que acontece é o seguinte: o destinador final ele tem autonomia para fazer essa alteração no sistema. Ele pode, por exemplo, colocar uma quantidade diferente. O que o órgão aconselha é o gerador acompanhar a emissão das MTRs, acompanhar se o destinador está fazendo fechamento dentro dos prazos, acompanhar se a pesagem está sendo compatível, porque às vezes a diferença de peso pode ser normal, mas aí tem que ver se não houve alguma coisa, né? Se for o peso muito discrepante, por exemplo. Então, o destinador final, ele tem essa autonomia para fazer essa alteração na hora de acusar o recebimento da MTR, então. Outra coisa também, muitas pessoas perguntam eu preciso imprimir a MTR para arquivar ou para gerar o certificado? A verdade é o seguinte: o sistema eletrônico ele tem como finalidade, na verdade, deixar essa questão das impressões, né, do documento. Ele vai automatizar e vai digitalizar a emissão desses documentos. Entretanto, na fase de transporte, esse documento tem que ser impresso, porque ele vai resguardar o transporte do material. Por isso que se chama manifesto de transporte de resíduos. Ele está resguardando, então, o percurso
E se caso houver, por exemplo, uma fiscalização, o motorista for parado, ele tem como mostrar esse documento. Quando o material chega na destinação final, o que vai acontecer? O destinador ele vai acusar o recebimento. Não é necessário que seja impresso o MTR, no caso, porque quando você autoriza no sistema, já entende-se que é como se fosse uma assinatura digital, né? Já entende-se que o processo está ok. Então, não há necessidade de imprimir. Algumas empresas, às vezes, elas gostam de imprimir o documento por uma questão de segurança mesmo. Eu gosto de manter o arquivo físico, mas não é necessário, apenas na etapa de transporte. Agora, em relação aos prazos, essa é uma coisa interessante porque é uma particularidade. Dentro desses 4 estados, a gente vai ter 4 tipos de prazos diferentes. O que se refere a esse prazo? A partir do momento que o gerador abriu a MTR, né, no caso, ela emitiu a MTR, essa MTR ela tem um prazo para o destinador dar a baixa nela, para o processo todo fechar, né? Então, por exemplo, a gente tem o estado de Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, isso mesmo. Rio Grande do Sul são 45 dias, né? Significa que eu, como gerador, eu emiti MTR e o meu processo todo ele pode durar no máximo 45 dias. O destinador ele tem até 45 dias para dizer recebi o resíduo desse gerador. No caso de Minas Gerais, a gente tem 60 dias, Rio de Janeiro são 90 dias e Santa Catarina são 120 dias. O Rio de Janeiro ainda tem uma particularidade que é bem interessante, que é o seguinte: 90 dias é o prazo total. Mas a partir do momento que o resíduo saiu do gerador, vamos supor que ele foi para armazenamento temporário. O armazenador temporário ele tem 7 dias, a partir do momento que ele recebeu o resíduo, para falar assim, ó, recebi o resíduo. Depois que saiu do armazenamento temporário e é encaminhado para o destinador final, o destinador final, ele na hora que ele recebe esse resíduo, ele também tem 7 dias para dizer, recebi o resíduo. Mas aí, no total, o prazo é de 90 dias, no caso do Rio, né? Aí, por isso, a importância de consultar as normas e legislações para poder ver quais são as particularidades. Por fim, o que tem trazido mais dúvidas é a questão da classificação dos resíduos. Todos os 4 sistemas, eles adotam a tabela do IBAMA para a classificação dos resíduos. Essa tabela está organizada em grupos de, como eu posso dizer para vocês, em grupos de tipo de atividade, né? Por exemplo, o resíduo ele teve origem de um tipo de atividade específico. Então, assim, a gente aconselha, principalmente, as empresas que nos procuram, para conversar diretamente com a VG, porque nós temos uma equipe que está o tempo inteiro trabalhando em função disso, e para a gente responder esses tipos de pergunta, principalmente em questão assim, qual que é o código do meu resíduo? O meu resíduo está classificado como? A gente precisa entender o processo produtivo para poder classificar, porque essa tabela ela está vinculada ao processo produtivo da empresa. Aí, por enquanto, são essas as maiores dúvidas que a gente tem recebido, Guilherme. Bacana, muito obrigado, Cris. Só complementando essa questão da classificação ainda, o fato de utilizar um sistema de gestão de resíduos também facilita bastante, uma vez que essa classificação é feita uma vez só, e você não precisa ficar lembrando sempre do código, isso já é feito pela nossa equipe, né, uma única vez, e facilita bastante na hora de emitir os MTRs. A gente vai dar uma paradinha agora em alguns instantes, e em breve vou trazer aqui o João para fazer uma pequena demonstração para vocês. Estamos de volta, pessoal, e eu estou aqui agora com o João Canesso, que é nosso Head of Inside Sales e consultor, e ele vai apresentar um pouquinho a plataforma da VG Resíduos para vocês e mostrar como é feita essa integração com a MTR. Bom, pessoal, muito prazer, tá? Boa tarde, sou o João. Bom, basicamente a VG Resíduos nasceu há 4 anos dentro do grupo Verde Gaia, nós somos aí incubados pela Verde Gaia,
onde a gente participou de uma pesquisa e desenvolvimento dentro de grandes empresas, onde a ideia era entender como é que essas empresas faziam de fato gestão de resíduos, de forma que a gente construísse um produto que realmente tinha aderência, sinergia e um fit interessante com as indústrias. Bom, hoje a gente tem 4 anos de mercado, cerca de 350 clientes e geradores de resíduos e mais de 4.300 fornecedores aí ativos dentro do nosso sistema. Bom, basicamente esse é o fluxograma que nós temos no VG Resíduos. Inicialmente a ideia é de administrar melhor os resíduos. Aqui a gente tem todo o ponto de geração de resíduos, o armazenamento, o controle de estoque até o ponto de destinação, né, e destinação final. A ideia de gerenciar fornecedores é que você tem aqui a emissão de inventário CONAMA 313, o RAP, ou RAPP, né? O inventário CONAMA é o Anual de Resíduos Sólidos Industriais, aquele que a gente sabe que dá um trabalho para ser feito, além de ter todo o monitoramento de licenças, documentos, evitando aí os riscos de multas e não conformidades. Então a ideia aqui é realmente trazer tranquilidade ao seu processo de gestão e segurança. Já a parte de negociação de resíduos, o nosso sistema ele faz um benchmark, uma comparação mesmo aí de valores de resíduos de destinação e de venda, de forma a apontar melhores negócios e oportunidades de melhorias aí para vocês, comparando os valores que vocês praticam com valores praticados no mercado, sempre garantindo aí o compliance das empresas. Então, seus pré-requisitos de homologação, de licenciamento são levados em conta aí, para a ideia abrir um leque de opção para que vocês não fiquem aí reféns de um único fornecedor ou com fornecedores com preços defasados. Bom, a parte de administrar resíduos é o foco aqui de hoje, né, Guzmán? Então a ideia é a gente ter um ponto de geração de resíduos. Esse input de dados ele pode ser feito no nosso sistema tanto manual quanto por meio de uma integração com balança também, que hoje a gente oferece para os nossos clientes. O ponto de armazenamento de controle interno é onde a gente tem a ideia de onde foi gerado esse resíduo, então qual foi a área solicitante, onde que ele foi realmente gerado, o tipo de resíduo que foi gerado nesse processo, a data onde ele foi gerado e a data que ele foi armazenado, transportado para uma central de resíduos. Em seguida, a gente tem a quantidade armazenada e a quantidade destinada. Ao lado, o status desse armazenamento e assim como também a propriedade, esse último campo onde você vai colocar informações adicionais aí do seu processo, seja ele controlado, o turno que ele foi gerado, entre outras informações adicionais. Bom, e aqui a gente entra no nosso fluxo de destinação, onde você solicita uma destinação, coleta um resíduo, rastreia esse resíduo, confirma que recebeu e confirma a destinação, como a Cris apresentou o fluxo para a gente. Aqui eu vou passar etapa por etapa, onde inicialmente a gente faz o input do tipo de resíduo que está sendo gerado nesse momento, o acondicionamento que aquele resíduo está sendo armazenado, tecnologia de destinação e a gente vai avançando. Aqui eu faço o controle de documentação, escolho o destinador. Se ele não tiver a licença, eu não posso destinar para esse destinador. Então eu escolho algum que tenha uma licença ambiental aí vigente e a gente avança para também escolher o transportador. Nesse exemplo vai ser um transportador o mesmo que vai destinar e aí a gente coloca informações adicionais nesse momento, onde eu posso colocar se ele é um resíduo controlado, o turno que ele foi gerado, dentre outras informações aí pertinentes para cada particularidade da sua gestão de resíduos. Bom, avançando, a gente faz um controle de pendência, então eu quero que ele me avise se estiver faltando um manifesto de transporte, um certificado de destinação, notas fiscais, e aí a gente vai avançando. Nesse momento, a gente consegue notificar o destinador ou para ele vir buscar o nosso resíduo, então ao invés de ligar ou passar e-mail para ele, a gente já marca uma data e um horário para ele vir coletar o resíduo aí de vocês, uma ferramenta opcional, mas que tem ajudado muito os nossos clientes. Bom, e em seguida a gente passa a fazer realmente a coleta. Então a gente já solicitou uma destinação, o caminhão chegou para buscar. Aqui eu consigo colocar os dados de condutor, vou deixar ele salvo. Ele faz uma validação se tem um certificado MOP, uma CNH para esse transporte de perigosos. Em seguida a gente pega o veículo, então vai ter um pré-cadastro também aí dos seus veículos, ou eu posso cadastrar um novo no momento, para ter esses dados aí no meu manifesto de transporte. Bom, assim que a gente avança, a gente escolhe a integração, então no caso do exemplo a FEAM com Minas Gerais, onde a gente faz essa conversa junto ao site. Bom, aqui eu posso informar o peso, se o caminhão tiver a balança, se a balança tiver acoplada ao caminhão, ou se tiver a balança no ponto de geração, então o sistema ele não trava a sua gestão, de forma que você consiga ter essas duas opções aí válidas. Bom, escolho o peso, e aqui eu insiro documentos, notas fiscais, ordem de serviço, documentos adicionais aí para ter esse controle, esse armazenamento seguro também de documentos. Bom, nesse momento é onde a gente faz a integração, onde a gente faz essa conversa com o sistema do MTR Online, onde a gente vai puxar esse dado
para realmente imprimir o manifesto aí. Bom, em seguida, a gente tem a parte de emissão de documento, não só o manifesto de transporte, como outros também. Então, faço o download em Excel, PDF, Word, de checklist de transporte, envelope, o FDSR, ficha de emergência e o rótulo de identificação também. Vou gerar aqui um manifesto para a gente ter uma ideia dele visual. Então, é o manifesto, claro, aí da FEAM aqui de Minas. Então, identifico o gerador, transportador, os campos para assinatura também aqui ao lado. Exatamente o mesmo manifesto que é exigido aí de vocês. Bom, em seguida, eu mostro outros documentos que a gente pode ter aqui, como o envelope, checklist para transportes perigosos, a ficha de emergência, o rótulo de identificação e também o FDSR. Todos saem automáticos aqui pelo nosso sistema, sem precisar ficar digitando. O próximo passo é rastrear esse resíduo, então ele saiu do ponto de geração até o ponto de destinação final, e aqui eu tenho que aguardar, nesse momento, o meu destinador, o meu transportador, ele ir lá no sistema do MTR e falar assim, olha, eu já recebi esse resíduo. Então, nesse momento, o sistema vai buscar, de tempos em tempos, aí, essa informação no sistema da FEAM, para você ter esse controle e sempre estar atualizando esse status. Então, nesse momento, a gente tem que realmente aguardar o seu destinador. Bom, ele foi lá, deu baixa no sistema, aqui ele avisa, o resíduo foi recebido pelo destinador, faz o controle da quantidade, se há uma discrepância ele avisa para a gente, senão a gente continua, vamos prosseguir, e agora consigo inclusive anexar o manifesto para ter esse documento armazenado de forma segura. Bom, o próximo passo é agora a gente aguardar que o seu destinador final confirme a destinação, que ele vá até o sistema do MTR Online, até a FEAM, e fale que ele realmente destinou o seu resíduo para deixar o CDF aí, disponível para vocês. Nesse momento, então, resta a gente aguardar, atualizar, mas a gente realmente tem que esperar o seu destinador cumprir o papel dele no site do MTR Online. Enquanto isso, a gente pode anexar aqui alguns outros documentos também, como certificado ainda não, nota fiscal e outros documentos aí pertinentes. Bom, eu vou avançar e agora sim eu vou conseguir imprimir o meu certificado de destinação. Então, essa atualização que a gente faz aí constantemente no site é que vai permitir que a gente faça a impressão desse certificado de destinação final. Demora um pouquinho, né? A gente não pode mentir, então nada 2 segundos, 3 segundos na vida, mas ele puxa essa informação, atualiza e vai deixar para a gente aí disponível o nosso CDF. O legal, né, João, é frisar, né, que é bom a gente ter isso em um sistema só, né, onde você tem todas essas informações centralizadas, a segurança, né, do sistema, do banco de dados, e não precisa fazer esse lançamento em 2 ambientes. Sim, com certeza. Inclusive, a parte de acompanhar as destinações, entender qual estado cada destinação se encontra, é importante também para empresas aí que geram uma quantidade significativa de MTR não se confundirem e se perderem nesse processo de gestão. E ao invés de ter um retrabalho, né, de ter um controle em Excel, por exemplo, um controle no site do órgão, você consegue ter todo o controle pelo VG Resíduos. Bom, imprimiu para a gente o certificado de destinação final, é o CDF, claro, que é diretamente da FEAM. Então, o gerador, o resíduo, as observações, a declaração daquela destinação e, claro, o seu MTR também aí incluído dentro dessa destinação. Então, aqui a gente consegue fechar esse ciclo, né? Já tem toda a minha rastreabilidade do ponto de geração até a destinação final. E agora eu consigo inserir os documentos assinados também pertinentes referentes a essa destinação, notas fiscais, dentre outros, assim como também dados financeiros. Então, custo por destinação ou um custo aí por resíduo, importante para a gente ter os relatórios financeiros depois aí, que a gente pode entrar no detalhe em outra ocasião, mas ele também entrega para a gente todos os relatórios financeiros de frete, os impostos e outros custos aí, ou receita, despesa, no caso, que a gente teve com esse tipo de resíduo. E aqui a gente consegue concluir essa destinação, já com todos os dados. O sistema avisa que a gente tem algumas pendências, então que pendências que são essas? São pendências documentais que você pediu para ele te avisar. Então, se você não inseriu algum tipo de documento que você parametrizou como algo pertinente, ele vai te avisar. Aqui onde eu tenho acompanhamento de destinação. Então, cada fase eu consigo acompanhar se ela está em trânsito, se ela foi recebida, se ela está pendente do certificado de destinação final. Aqui é onde eu tenho todo o acompanhamento das minhas fases. E aqui o histórico de destinação. Então, eu consigo acompanhar data do último status, o fornecedor, o manifesto, informações aí pertinentes de cada destinação, inclusive com alguns filtros também. Então, se você estiver recebendo uma auditoria, precisar
de algum documento referente àquele tipo de resíduo, ou se você tiver o MTR, a gente tem filtros aqui onde você pode selecionar qualquer um desses filtros e buscar o seu manifesto, a sua destinação, para poder, nesse momento, encontrar o documento de forma simples e fácil aí, e evitar as não conformidades também. Que a gente tem mais visto, né, Guzmã, que grande parte das não conformidades aí em relação a resíduos, claro, são de armazenamento incorreto e dificuldade de comprovar a destinação. Então, se o auditor chega e te pede um documento e você não consegue buscar ele ali, a gente é uma não conformidade que ninguém quer dentro de casa, né? Exatamente. É isso, né? A gente fez uma pequena demonstraçãozinha aqui, rápida, na plataforma, mas já mostrando aqui, né, as diferenciais, o que a gente pode agregar à sua gestão de resíduos. E a gente vai, se vocês quiserem saber um pouco mais, acesse o nosso site, vgresíduos.com.br, e solicite uma demonstração lá que a gente vai ter o maior prazer de fazer para vocês. É isso, nós vamos dar mais uma paradinha aqui e a gente já volta para tirar suas dúvidas, as dúvidas que surgiram no chat em breve. De volta, pessoal. Selecionamos aqui algumas dúvidas que surgiram no chat ao longo da transmissão e vamos respondê-las aqui. As que a gente não responder por questão de tempo, a gente vai entrar em contato com vocês e vamos esclarecê-las em um momento oportuno. Beleza? Começando aqui então, pergunta do Jonathan Silva. Qual dos inventários no final do ano que com o MTR não precisamos fazer mais? É o inventário anual do IBAMA? Ok. Só uma pergunta. O Jonathan é de Minas? Sabe Sim, dizer? sim. Ah, ok, então. O Jonathan, é o seguinte, com esse novo sistema de MTR, né, a gente tem a possibilidade de fazer o DMR, que é semestral, e por conta disso, o inventário de resíduos sólidos industriais não é preciso mais fazer ele. Agora, do IBAMA, permanece. Continua tendo que fazer esse relatório para o IBAMA. Legal. Seguindo aqui na mesma linha, o Wellington Oliveira perguntou: é possível retirar no relatório bimestral ou anual da quantidade de resíduo destinada para o aterro sanitário? Olha, o relatório, no caso DMR, ele é feito semestralmente. É até interessante a sua pergunta, Wellington, porque, no caso, o sistema da VG, ele permite você fazer relatórios por tipo de resíduo no tempo que você precisar. Mensal, semestral, trimestral. Então tem esse detalhe também, bem interessante. Vamos seguindo aqui, mais uma perguntinha do Jonathan. Todas as vezes que eu informar armazenador temporário no MTR, ela tem que receber resíduo para o armazém dela e depois entrar no sistema novamente e acusar recebimento? Tá. Quando você informar o armazenador temporário, o armazenador temporário ele vai fazer a MTR complementar. Então, assim, ele vai, como se fosse uma MTR nova, que tem, como se fosse um anexo da MTR que você for gerar. E aí, ele que vai gerar isso, e no sistema do MTR vai ter esse número atrelado. Legal. Mais uma do Jonathan aqui. Por último, ele pergunta: como o destinador vai me gerar o CDF? Todos recebem o meu resíduo, mas até o momento não emitiram o meu CDF. Como posso proceder quanto a isso? Olha, a orientação, Jonathan, é você entrar em contato com o destinador e solicitar isso. Por que acontece? Você pode, por exemplo, entrar num acordo com ele, falar: olha, eu quero que vocês me gerem mensalmente o certificado de destinação final, e o sistema ele permite você controlar, né? Você vai vendo se está liberado pelo sistema, porque a partir do momento que o destinador gerar esse certificado, você consegue ver que ele está disponível para você no menu lá de certificado, meus certificados como gerador. Exato. E mais a última pergunta aqui da Raula Rezende: é possível modificar o certificado que foi gerado com a quantidade errada? Raula, é possível. Só que a situação é a seguinte: o interessante e o indicado pelo órgão é que vocês mantenham esse acompanhamento antes que o acompanhamento no caso da MTR, né, para ver se as MTRs estão sendo fechadas com as informações corretas. No caso de gerar com a informação errada o certificado, somente o destinador consegue fazer a alteração dessa MTR que tiver com a informação errada, entendeu? Aí ele vai alterar a MTR e vai gerar novamente o certificado. Só que no caso, nessa situação, né, para a MTR
que já foi dada como recebida. Na hora que o destinador entrar para solicitar a modificação, o gerador vai ser notificado para poder aceitar ou não essa modificação. Antes do destinador aceitar o recebimento, ele consegue fazer essa alteração sem precisar do aval do gerenciador. Do gerador. Bacana, Cris. É isso. A gente fica por aqui então. A gente agradece, né, a participação de todos e esperamos que possamos ter ajudado vocês aí a tirar mais dúvidas sobre a MTR. Se precisarem de alguma coisa, podem acessar as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, @VGResíduos, e acessar o nosso site também, vgresiduos.com.br. A gente está sempre produzindo muito conteúdo bacana por lá. É isso. Muito obrigado. Até a próxima.